Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto proposto, a proposta temática, capítulo 4 do Evangelho segundo registrou São João, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo, enquanto externo a minha gratidão ao pastor Ivanildo, a nossa querida irmã Maria, ao pastor Lucas, com a irmã Priscila, e em vossos nomes reverencio a todo o ministério, a igreja. Quero louvar a Deus por toda a coordenação das irmãs, na pessoa da irmã Maria e todas que com ela coordenam, e obviamente a todas as componentes. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar convosco, fazendo parte da vossa história. Quero agradecer o carinho, o cuidado do presbítero Juliano, presbítero Adriano, que desde a minha chegada no aeroporto tem cuidado de mim. Que Deus recompense-os por este feito. Também rever o pastor Ezequiel, é uma alegria, meu amigo, e reverenciar também Sua Excelência, Senhor Prefeito, José Roberto, sua muito digna esposa. Amanhã estarei em Maragogi, se assim Deus permitir. E é uma alegria, parabenizo-o pelo município e muito obrigado por me receber no vosso município. Que Deus continue abençoando a sua gestão, seu secretariado, que Deus os faça prosperar. Queridos, quero tomar por base esse texto, tendo em vista que é uma proposta temática baseada neste contexto acerca da adoração. Quando nós analisamos, quero pedir a sua paciência, pois é a palavra, e eu quero pedir a ajuda da mídia, se assim for possível, projetar alguns versículos para que os irmãos e eu possamos entender, discorrer a importância e a contundência destes acontecimentos. Quando nós lemos a Bíblia, os irmãos hão de convir que o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, diz que Deus criou o ser humano. Isto implica dizer que o ser humano foi criado por Deus para o adorar, tendo em vista que ele veio para substituir a classe angelical que se corrompeu e ela era responsável para adorar a terra, para adorar a Deus da terra. Quando ela se corrompe, então Deus vem e cria um substituto para o adorar. E somos privilegiados, pois o Gênesis diz que de toda a criação, ou de todas que Deus assim o fez, o ser humano se tornou o ápice da sua criação. O ser humano agora vem e é criado na sua essência. Interessante é que a Bíblia diz que Deus criou o ser humano de uma forma excepcional. Gênesis 1:26, se assim for possível, diz a Bíblia, façamos o homem, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando domine, olha o poder que ele dá ao homem, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então o homem, no projeto original, vai ser criado
para viver o sobrenatural. Ele está acima da própria terra no contexto governamental. O interessante é que quando nós lemos o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, observem que Eliú, no seu discurso, ele discerne: o Espírito de Deus me fez, ponto, vírgula, uma pausa maior. Implica-se a dizer que como nós fomos feitos da terra, então o Espírito Santo desce em um lugar geográfico no planeta Terra, pega da terra e faz da forma o ser humano. Então, o ser humano agora está formado em um lugar específico na terra, aonde tudo começou. Então, diz o texto posterior: e o Todo-Poderoso, com a sua inspiração, me deu fôlego de vida. Então, o homem se torna um ser vivente. Quando nós vamos para o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 8, então Deus, já que o homem foi criado naquele lugar, naquela região, aí Deus vai criar um lugar de relacionamento, de adoração. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Observem que o texto está falando da terra, e pois Deus criou um lugar chamado Éden no lado oriental. Isso implica dizer que tudo começou no Oriente Médio. Então, dentro do contexto terrestre, aqui começa o lugar de adoração. O ser humano vai ser criado ali, e o jardim, o lugar de uma região cheia de montanhas, é o lugar de onde a adoração do ser humano vai subir a Deus. Portanto, diz a Bíblia que a partir daqui era Deus que descia. Por isso que o ser humano é o único ser que vai entender o linguajar de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, digamos assim, Deus descia, entrava no jardim, e o ser humano já ouvia a sua voz. Homem e mulher, Deus criou. Então este ser agora vai se tornar um adorador. Havia relacionamento íntimo entre o homem e Deus a partir desta região montanhosa onde tudo começou. Então observem que o capítulo 3 do Gênesis vai nos dizer que o pecado vem e o pecado deteriora o lugar de adoração. Então, como o homem desobedeceu, pecou a Deus, o ser humano vai perder o relacionamento. A Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e o ser humano, e destituído foi o homem da glória de Deus. Por conta do seu erro, a terra não vai ter mais adorador. Observem Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. Então a Bíblia, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante para ele não voltar. Isso implica dizer que o único lugar geográfico na terra, o lugar que era necessário, de onde a adoração começou, então de onde tudo começou, agora está lacrado pelo erro do ser humano. Distante, ele vai povoar o outro lado ou o contexto da terra, mas esse lugar específico está trancado para ele não voltar. Observe que o pecado cresce, e no capítulo 6 vem a sentença do pecado. Então o dilúvio deteriora o lugar de adoração. As árvores e todo o contexto, agora não há mais querubim depois do dilúvio, não há mais espada, porque o jardim, o lugar de adoração, está deteriorado pelo pecado e pela justiça. Então observe que nesse
neste contexto não há mais perspectiva, mas geograficamente a região ainda está lá. Perdeu-se o contexto, mas a região está lá. E esta região não tem nome, é chamada de Éden, região montanhosa, paraíso, lugar de adoração. Então, capítulo 8 do Gênesis, Deus recomeça. E vai recomeçar pedindo que a geração de Noé encha a terra, adorando a Deus. Então, no capítulo 9 do Gênesis, versículo 1 e 2, o homem, por 8 almas, Deus vai recomeçar, querendo ser adorado, e o pecado já deteriorou o primeiro lugar de adoração. Então, 9 do Gênesis, versículo 1, olha o que Deus faz. Deus devolve a estes o mesmo que Adão tinha, o direito governamental da terra. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Então Deus devolve o poder governamental ao adorador de novo. Mas quando nós chegamos no capítulo 11 do Gênesis, o pecado deteriora esta geração de adorador que tinha o direito de recomeçar. Então observem que o pecado faz com que eles se afastem de Deus sem o contexto de adoração, já que o ser humano foi feito para adorar, criado para adorar a Deus. Então o ser humano vai espalhar a terra. É aqui o período entre o capítulo 11 e o 12 do Gênesis que tem uma sucessão de anos, e nesta sucessão o ser humano vai adorar tudo que estava pela frente. A Bíblia diz, e a história, que esta geração adorava os astros como Deus, adorava o gesso, adorava o pau e fazia imagens de adoração, porque a adoração está intrínseca na lacuna intrínseca do homem. Fomos criados para isso. Se nós não adorarmos a Deus, vamos adorar qualquer outra coisa. Pois nós estamos aqui dizendo que estamos adorando a Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, mas fora daqui tem alguém adorando outra coisa que ele acredita ser um Deus. Por isso que nós fomos criados. Então esta geração também deteriora-se, e agora tudo vai dando errado. Deu errado no começo, que era para ser eterno, e dá errado no recomeço. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus provê que vai criar um projeto para voltar aonde tudo começou, e agora vai dar certo. Observe o que ele diz no capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 do Gênesis. O que é que está escrito? E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e vai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que Deus diz que vai mostrar uma região, um lugar na terra específica a Abraão. E no versículo 3 está escrito: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui que vai nascer os judeus, é aqui que vai nascer o projeto original de adoração, depois de tudo dar errado. Aí Deus diz: Abraão, o projeto que vai sair de ti, eu vou tratar como meu e será meu, e vai ser menina dos meus olhos. E desde a queda de Adão, eu não sou adorado coletivamente, mas agora vem o projeto. Vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Era onde tudo começou. Veja que Abraão acredita. Em síntese, vamos para o capítulo 21. O capítulo 21 vai coincidir com o capítulo 12, porque agora Deus vai recomeçar o projeto do zero. Ele pega uma mulher com o útero fechado, probabilidade zero de gestação. A Bíblia diz que era
ela estéril, a ótica medicinal, a patologia dizia que ela não tinha filho. Aí Deus diz: é daqui que eu vou gerar o projeto de adoração. Vai recomeçar do zero. Vou te dar um filho, e deste filho vai sair uma nação de adoradores. Então, capítulo 21 do Gênesis, o Isaac nasce na improbabilidade humana. Abraão já era velho, e Sara, além de ser estéril, entrou na menopausa, cessou o costume das mulheres. Então quando não havia possibilidade, o projeto de adoração nasce. Aí agora Deus vai trabalhar. Quando nós vamos para o capítulo 22, aí Deus vai mostrar a terra a Abraão, que quer que tudo recomece. Capítulo 22, versículo 1 e 2 do Gênesis. Olha a terra. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Toma, e disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Moriá é uma região montanhosa, e lá eu vou te mostrar um monte aonde você vai sacrificar. É por isso que os rabinos judaicos dizem, até hoje os judeus dizem isso. Por isso que o texto do tema é contundente, que é aqui que começou a história do ser humano. É em Jerusalém, é no Moriá, na região montanhosa do Mediterrâneo, quando a história do ser humano começou. Aí Deus diz: eu vou pegar o projeto Isaque de adoração de ti, e vou levar para onde tudo deu errado. Vai dar certo agora. Aí Abraão pega Isaque e marcha para a região. De longe ele vê o Moriá. Quando ele chega em Moriá, tem um monte específico. Aí ele sobe em cima do monte aonde tudo começou e deu errado. Aí Deus vai esperar a fé dele. Quando ele vai sacrificar o menino, quando ele já vai imolar, aí o anjo brada do céu: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Ele está dizendo: Abraão, Moriá não é lugar de morte, é lugar de vida, e é lugar de provisão, e é lugar de adoração. E aonde tem adorador, a morte não chega perto. Aonde tem adorador, a tristeza tem que sair. Aí quando ele olha, tem um carneiro de lado, amarrado pelo chifre. E ali, quando Deus chama Abraão de amigo, aí Abraão diz: este monte será chamado Deus proverá, Deus abastece, Deus supre todas as necessidades. Então, a partir dali, Deus vai trabalhar para levar o projeto Israel aonde tudo começou. Lugar de adoração é ali. Então observe que quando nós passamos por Abraão, vem Jacó, Isaque e Jacó. Por Jacó, aí Deus diz, cumprindo o que disse a Abraão: vou te levar para o Egito, e lá o projeto vai se desenvolver. Vou levá-lo para lá para prover, para proteger da fome que vem. Desce Abraão e Jacó, capítulo 46, versículo 26 do Gênesis, vai dizer que 66 almas oriunda do projeto original de adoração desce para o Egito. Versículo 27, juntou Manassés, Efraim, a Jacó e José 70 almas do projeto de adoração chamado judeus, chamado Israel. Então passa-se cerca de 430 anos. O projeto já tem mais de 3 milhões de adoradores, porém não podia adorar, era escravo em terras alheias. Aí Deus usa Moisés para dizer: eu agora vou pegar o projeto do Egito,
vou dar liberdade e vou levá-lo para onde eu prometi a Abraão, a terra aonde tudo, o lugar aonde tudo começou. Observe que Moisés agora vai levar os judeus para o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é o meio da terra. Se você pesquisar, Jerusalém está lá, Israel está lá no Oriente. Então Deus diz: vou levá-los para lá, e vai levá-los mesmo, suportando o erro, suportando as falhas, e vai começar a ter adoração. Observe que no capítulo 14 do Êxodo eles marcham, no capítulo 19 eles já estão com 3 meses fora do Egito. Capítulo 24 há uma aliança condicional. Se vocês obedecerem os meus estatutos, eu vou habitar no meio de vocês. Vai ter adoração de novo. O povo diz: estamos dispostos a cumprir a tua promessa, as tuas palavras. Então Deus diz a Moisés: sobe a mim, e eu vou dar algo para sustentar o povo e para guiar o povo. Eram as palavras dos 10 mandamentos escritas em tábua de pedra. Moisés sobe o monte, uma nuvem o cobre, aí Deus vai trabalhar. Capítulo 25 do Êxodo, aí Deus diz: vou preparar um lugar móvel, provisório de adoração. Aí vem o tabernáculo. Capítulo 26, mas vai ter limite. Só quem pode entrar no lugar específico de adoração é só um homem, o sumo sacerdote. Capítulo 26, ele vai instituir o véu, que vai proibir todos os seres entrar, exceto um homem. Então o véu, diz a história, 20 metros de comprimento, de altura, 10 metros de largura e cerca de 1 palmo de espessura. Precisava muitos homens para movê-lo, para movimentá-lo, porque foi Deus que instituiu. Colocou limite. Só um homem vai representar todos os seres de Israel. Só eles vão ter direito de adorar a Deus. São eles vai ter intimidade. Então a partir daí vai começar capítulo 40 do Êxodo, versículo 33. Desde a queda de Adão, agora os judeus se reúnem, porque diz a Bíblia: levantou também Moisés o pai ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra do lugar de adoração. Versículo seguinte, 34. Então a nuvem, fizeram um culto, a nuvem da glória de Deus encheu a congregação, e a glória do Senhor desce na terra de novo, de maneira que nem Moisés podia entrar no lugar, porque o lugar estava repleto da glória de Deus. Ou seja, agora tem adoração genuína na terra. Agora a terra fazia Deus descer de novo nela, por conta deste projeto de adoração. Agora tem adoração. Mas dá errado. O pecado vem. E esta geração de adoradores desobedece a Deus. Capítulo 14 de Número. Deus disse: esta geração não vai entrar na terra que eu prometi. Mas ele não desiste. Ele levanta uma nova geração que nasceu no deserto e que saiu criança do Egito. Aí vem Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, segunda chance.
Ele vai repetir para esta geração, para não fazer os erros que a primeira fez. É esta geração que vai fazer algo acontecer. É esta geração que no meio do deserto, quando chega em Jericó, o nome de Deus já chegou primeiro, porque Raabe, o lugar mais improvável de ter adoração, era o prostíbulo. Quando ela esconde os espias, a glória, a mensagem de Deus invade o prostíbulo, e ela diz: ninguém aqui em Jericó tem mais vontade de viver, porque sabe que vocês vão passar por aqui. E todos sabem e conhecem a história do Deus e de vocês, como Ele abriu as águas do Mar Vermelho e vocês passaram a pé enxuto, como Ele guerreou as vossas guerras, como Ele destruiu a Sion e a Og, os mais valentes reis dos amorreus, e como isso aconteceu. Por isso que aqui ninguém tem mais ânimo de vida, desde o rei até o pequeno, porque todos sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Ele é Deus de adoração. Me ajuda no som aqui, abre mais o retorno. Esta geração entra na terra prometida, mas vão rodear, porque o templo é móvel. O tabernáculo vai para Siló. Capítulo 2, versículo 10 de Juízes. Esta geração adoradora morre, e levanta-se uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Na ótica judaica é impossível, porque Josué capítulo 4 versículo 6, Deus preocupado já providenciou um memorial. Manda 12 homens, voltar aonde os pés do sacerdote estavam no Jordão. Pega 12 pedras, coloca no arraial, para quando os vossos filhos no futuro perguntar: que quer dizer essas pedras? Vocês vão dizer o que eu sou, o que eu fiz, o que eu faço e como fiz vocês chegar aqui. Memorial não é destrutível. Então agora, esta geração que nasceu no lugar da terra fértil, no lugar da prosperidade, esqueceu de Deus, não deu valor, não adorava mais. Ou seja, era tudo fácil demais, a comida tinha, tudo era a favor. Para que adorar? Para que buscar um Deus invisível? Aí a vergonha vem. Capítulo 4 de 1 Samuel, vês que ali, salvo engano, versículo 22, ou seja, os filisteus vêm, porque o lugar de adoração, o tabernáculo estava lá, mas havia corrupção, e aonde tem corrupção não pode ter adoração que suba aos céus. Então os filisteus vêm, toma a presença de Deus, e agora eles vão para a vergonha. Tem morte, mas não tem adoração. Aí Deus, no meio do caos, providencia um menino Samuel. Este vai dar certo. A vergonha estava. Então, por meio de Samuel, Deus traz Saul como rei, mas Saul não ligou para a adoração. Mas no meio da frieza, 20 anos aproximando-se e sem culto, sem adoração, porque a arca estava esquecida, e a arca representa a presença de Deus, e sem a presença de Deus o culto não é culto, é só ajuntamento. Por mais que eles fizesse, não tinha adoração. Então, no meio deste marasmo, eu acho lindo que Deus sempre tem adorador, mesmo quando alguém não pode ver. Quando a crise vem, no meio do campo, tinha um jovem sem nome, sem história, pegava os instrumentos e adorava no campo, na malhada. Aí os olhos de Deus olham e diz: ali tem adoração de um adorador, e eu vou descer, eu vou descer. Samuel unge a Davi.
como rei sobre Israel. Davi vem, não vou ater nos detalhes, pois a proposta não é Davi. Aí Davi, capítulo 5, do segundo, capítulo 7, capítulo 5 de 2 Samuel, Davi se torna rei com a morte de Saul sobre todo Israel. Aí Deus coloca no coração de Davi conquistar Jebus, terra dos Jebuseus, que quer dizer paz. Jerusalém, aonde tudo começou, região de Moriá, era lá que os cananeus, sobretudo os jebuseus, estavam habitando no lugar que era para Israel, o projeto de adoração. Aí Deus coloca no coração de Davi: a proposta que eu fiz a Abraão é que o meu nome e o meu povo esteja onde tudo começou e deu errado. Aí capítulo 5, versículo 6 diz que Davi prepara o exército e vai, 1 Samuel, 2 Samuel 5 e 6, prepara o exército e vai rumo a Jerusalém. Vamos conquistar, porque é a região que Deus quer ser adorado, é lá onde tudo começou. Aí Davi reúne os seus soldados, faz um estímulo e conquista a terra dos jebuseus. Agora a Jerusalém, na planície, na parte do monte, região de Moriá, ele estabelece a cidade de Davi, Jerusalém. Aqui vai ter paz, aqui vai ter entendimento, a santidade vai habitar aqui. É a partir daqui, desde o começo, que os judeus até hoje dizem que só aqui é o lugar de adoração, só ali é o lugar da santidade. Quem morar longe dali, menos santo é, não tem direito de adorar. Então ali vai se tornar o lugar futuramente. Capítulo 7 de 2 Samuel, disse Deus, versículo 12 por diante: quando tu morrer, Davi, eu vou levantar dentre os teus descendentes um que vai fazer o que eu quero. Se ele errar, eu não vou destruí-lo, mas vou puni-lo, mas a mim o amor nunca tirarei dele, e a tua casa estabelecerei o reino para sempre. Capítulo aí vai passando, capítulo 24 de 1 Crônicas. Davi comete um agafe, ele conta ao povo. Quando ele conta ao povo, aí Deus se ira e começa a matar, começa a destruir. Aí vem o Gade, o profeta, e diz: Davi, só tem um jeito de acalmar isso aí, faz um sacrifício. Só que o sacrifício tem que ser no Moriá, tem que ser no monte aonde Isaac foi sacrificado. Veja, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 18. Olha o que o profeta Gade vai dizer a Davi. Primeiras Crônicas, capítulo, aqui é 1 Crônicas, capítulo 24, se me falha a memória, ou seja, eu errei aqui o versículo, mas está no contexto, quando o profeta Gade vai a Davi e diz a ele: vai, Davi, faz um sacrifício. Ele pega e vai para Jebus. Quando ele chega em Jebus, que era o lugar de Moriá, aonde tudo começou, ele vai para o dono, para o rei da região, e diz: eu vim sacrificar ao meu Deus. Ele diz: eu vou dar o boi, eu vou dar a carne, eu vou dar a lenha, eu vou dar o carvão. Davi diz: não, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Ele sobe o monte, oferece o sacrifício, e a morte tem que se retirar, porque Sião, Moriá, não é lugar de morte, é lugar de provisão e é lugar de vida. Aí Davi
Davi agora quer construir um templo fixo, mas Deus diz: você não, mas o teu filho vai. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 3. Olha como ele começa. 2 Crônicas, capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, aonde tudo começou. Monte Sião, quando agora em cima do monte Jerusalém, Monte Sião, onde tudo começou e deu errado, tem um templo, a morada de Deus, onde Adão adorava. Agora tem um povo chamado judeu, Jerusalém, Moriá, aí vão adorar, e vem o culto. Quando o culto vem na inauguração, aí Deus desce e diz a Salomão, 2 Crônicas 7, 14 a 16, leiam comigo, vocês conhecem de cor, mas leia, 1, 2, 3, coloca aí, 2 Crônicas, capítulo 7, de 14 a 16, o que é que está escrito? 1, 2, 3, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, versículo 15, agora 16, porque escolhi para que o meu nome perpetualmente, agora em cima do monte Sião, em Moriá, Deus vai morar de novo. Jerusalém, o lugar certo de adorar. Agora vai dar certo. Só que não. O pecado vem. E mais uma vez vai destruir geograficamente o único lugar de adoração. Jeremias 52, 13 diz que Nabuzaradã invadiu Jerusalém. E faz o que? Jeremias 52, 13. E queimou a casa do Senhor. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes, ele as incendiou. Os judeus são levados como escravos. Os adoradores não adoravam mais. O lugar que Deus disse que ia dar certo, porque recomeçou, deu errado de novo. 70 anos sem cultos. 70 anos sem louvor. 70 anos sem adoração. 70 anos depois, olha o que é que Deus faz. Se eu sou um empreendedor, a lógica é essa. Eu investi em Carapicuíba 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, invisto mais não, só levei prejuízo. Então Deus vai recomeçar. Tinha muitos lugares na terra que, se Ele quer recomeçar, Ele poderia levar o seu povo, mas não. Ele diz: vou levá-los de volta para onde tudo deu errado.
As nações não acreditavam que era capaz de recomeçar. Por isso que quando Deus traz eles de volta do cativeiro, surge o hino 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um cântico novo. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Chegar em Jerusalém, só o lixo, só o mato, só os destroços e a vergonha. Aí Deus diz: me adorem. Mas como te adorar sem templo? Como fazer um culto na vergonha? Aí Esdras diz que aqueles crentes mais velhos que viram os cultos e a adoração no templo de Salomão e a glória que caía, começaram a chorar, lembrando da glória passada. Mas havia uma nova geração que não teve o privilégio de ver o templo de Salomão, uma geração jovem de adoradores que Deus trouxe de volta, ou pela primeira vez, quando pisou na terra onde tudo começou, mesmo nos entulhos, enquanto os mais velhos choravam, eles começaram a cantar e adorar. E Esdras diz que o grito e a voz do cântico suprimia a voz do choro e chegava longe. O louvor quebra as barreiras e no meio do lixo sobe aos céus. Aí Deus desce no meio do lixo e a glória por causa de adorador. Recomece que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vai dar certo. Só que não. O Velho Testamento termina sem uma verdadeira adoração. As ofertas nem o prefeito aceitava, e eles traziam para Deus animais cegos e aleijados. Não valorizavam mais a adoração. Aí Deus diz: vou me silenciar, não vou mais investir. 400 anos, deterioração. 64 anos antes de Cristo, os romanos dominam a Palestina. 33 anos antes de Cristo, o Senado romano se reúne e nomeia Herodes o Grande governador, rei da Judeia. E agora a terra da adoração vai ser liderada por Herodes. Só que ele não agrada os judeus. Aí ele diz: vou agradar os judeus, vou reconstruir, reformar o templo de Zorobabel. Aí em cima do Monte Sião, ele vai reformar o templo de adoração. E ele faz uma obra arquitetônica de chamar a atenção, de tão lindo que era. Então agora, em cima do monte, tem um templo lindo, com ouro, com prata, com todas as questões logísticas e como também litúrgica. Agora os judeus aplaudem Herodes, só que não tinha adoração, porque pelo advento do templo vai eclodir os grupos religiosos, entre eles os saduceus, sacerdotes influentes, homens ricos, descendentes de Zadok, vão dominar o culto, responsável pela adoração. Era lá que estava o sumo sacerdote, só que eles não aderiam à ressurreição, nem a anjo, nem espírito. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas no último dia de forma coletiva. Ou seja, o templo agora, que era para Deus descer e ter glória, tem oração 3 vezes por dia, tem oferta milionária, tem jogo de luz, tem ouro, tem prata nas paredes, atraía a atenção, mas a glória não descia, porque não tinha verdadeiros adoradores. Era fria, não tinha, mas um adorador só faz a diferença no meio do caos.
Lucas capítulo 2, ele diz, versículo 25, que no meio do caos tinha um crente que não tinha o que a gente tem, porque ainda não tinha direito, chamado Simeão, e o Espírito Santo era sobre, não era nele, era sobre ele, e revelou a ele: você é adorador, não vai morrer enquanto não vê a glória verdadeira descer e restaurar o meu povo. Aí olha o que diz Lucas. Lucas diz que agora, capítulo 1, no meio do marasmo, versículo 30 a 33, ele vai cumprir o que disse a Davi. Aí o anjo Gabriel, coloca aí para a igreja ler, Lucas 1, versículo 30 ao 33, aí diz Lucas que o anjo Gabriel não vai em Jerusalém, ele vai aonde? Ele vai no interior, e ele diz a Maria, 1, 2, 3, o que é que ele diz? Com vida, com força, porque achaste graças, e eis que em teu ventre, e darás à luz um filho. Vai passando, este será grande, e o Senhor Deus lhe dará e o seu reino, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino, e o seu reino, e o seu reino. Aí Lucas diz, com 40 dias de nascido, ele vai ser levado para restaurar o lugar de adoração. Por isso que João capítulo 1, versículo 11, veio para os que eram seus, para os judeus. Completou 40 dias, purificação do parto. Maria e José pega o menino, o projeto de adoração original, a glória original, e vai levar para o Monte Sião, para Moriá, aonde tudo começou e deu errado. Quando Maria chega em Jerusalém, o Espírito Santo vai na casa de Simeão, o adorador, e diz a ele: vai para o culto hoje, hoje vai ser diferente. Aí quando Maria entra no templo, o sumo sacerdote era Caifás, não era original, os outros não deram atenção, mas o adorador estava no culto, e um adorador, ele sabe quem é Jesus. Então ele pega o menino, levanta no meio da igreja e começa a gritar: Senhor, agora pode me matar, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel, ela chegou. Os judeus rejeitaram. Com 12 anos, Maria e José, os galileus, vêm para Jerusalém, para a festa. Termina a festa, voltam. Andam alguns dias, procura Jesus, não encontra. Voltam para procurá-lo. Procura 3 dias. Quando encontra, ele estava onde? Em cima do monte, no templo. Mostrando aos doutores que era ele. Os doutores diziam: que menino é esse? De onde vem tanta sabedoria? Rejeitaram. 30 anos. Ele volta. Quando ele volta, não vai mais para o templo. Porque o verdadeiro adorador não estava lá. Estava no Rio Jordão. Descendente original. A Caifás não era de Arão, mas João Batista era filho de Zacarias, do 8º turno de Abias, original. Aí ele vai para o Rio Jordão. Quando ele vai para o Rio Jordão, João Batista estava
batizando. Lembra que eu disse que um adorador identifica quem deve ser adorado? Então, quando João Batista vê, não precisou Jesus mostrar a credencial, não precisou ele abrir a boca. Quando João Batista estava batizando, o que viu? Parou o batismo e começou a gritar. Presta atenção, é ele quem? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Ele veio para restaurar a verdadeira adoração, mas os judeus rejeitaram. Ele vai juntar 12 analfabetos e vai começar a pregar a restauração. Mas é aqui que a segregação é terrível. Os líderes religiosos judaicos, saduceus, segregavam as mulheres, não tinham direito de adorar, mesmo sendo judia. A história diz que no dia único no ano que todos se reuniam para adorar, vinham todos judeus para Jerusalém, para o templo. Mas as mulheres ficavam lá embaixo. Exemplo, como vocês estão aí. As mulheres perfilhadas não tinham direito de subir nem o primeiro degrau. Só os homens. Quando os homens chegavam mais ou menos nessa altura, viravam para trás e diziam: obrigado, Deus, por não termos nascido mulher e nem gentios. Dali para frente, só sacerdote. Dali para os lugares santos, só por sorteio. E no lugar original de adoração, Jerusalém, só um sumo sacerdote que cruzava o véu. E pela adoração dele, o povo era justificado. Os judeus que moravam longe de Jerusalém eram descartados, porque o lugar certo de adoração, diziam ele, é Jerusalém. Quanto mais longe de Jerusalém mora, menos santo é, menos direito de adorar tem. Rejeitaram Jesus. Aí é quando Jesus, em uma das suas pregações, de suas viagens, impacta até os discípulos. Ele entra e para em Samaria. Os judeus desviavam de Samaria. Ele entra. E vai encontrar uma mulher que os judeus desprezavam. E era judia, mas morava longe, morava em Samaria, fora da Judéia. Quando a mulher começa o diálogo, que ele revela o matrimônio dela, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, Senhor. E vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar é Jerusalém. Aí Jesus diz: mulher, está chegando a hora. E já chegou. Olha que ele não desfaz isso. Ele diz: vocês adoram o que não sabem, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, eles estão certos. É ali onde tudo começou. Mas já chegou a hora que não vai ser nesse monte nem em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E é este que os pais procuram. Tem verdadeiro adorador aqui? Tem. Todas as vezes, pastor Lucas, que ele foi em Jerusalém, deu errado. 90% ou um pouco mais do ministério de Jesus foi fora de Jerusalém, foi na Galileia. Todas as vezes que ele entrou em Jerusalém foi decepção, culminando no seu julgamento. Veja que ele, quando diz aos seus discípulos
sabendo que era chegada a hora, vamos para Jerusalém. Os discípulos disseram: Senhor, estão querendo te matar, tu vai fazer o que lá? Embora, que a hora chegou. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra em Moriá, porque Moriá é a região, o monte fica em Moriá, que é o Monte Sião, aonde está o templo. Quando ele entra em Moriá para restaurar, vai ser julgado injustamente. Em Moriá, onde era o lugar que tudo começou, ele vai ser chicoteado. É em Moriá que a cruz é sobre os seus ombros. Em Moriá, as mulheres batem no peito, perdendo a esperança. Ele se fez maldito, e sendo ele feito maldito, ele não pode morrer em Moriá, porque Moriá não é lugar de morte, é lugar de adoração, é lugar onde tudo começou, é lugar de vida. Vamos levá-lo para fora de Moriá, do Monte Sião, melhor. Leva para o Gólgota. Quando colocam ele na cruz, ele olha para o monte Jerusalém e diz: Senhor, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. No auge das 3 horas da tarde, ele grita: Pai, está feito, em tuas mãos eu entrego meu espírito, está consumado. Agora, Pai, entrego ao meu espírito. Ele morre. Quando ele grita que morreu, a montanha treme, sepulcros são abertos, mortos são volta a viver. E o Pai que colocou o véu, ele mesmo, nenhum homem tinha capacidade de rasgá-lo. Se rasgasse, era de baixo para cima. Por isso que o véu foi rasgado de cima para baixo, porque foi o homem não, foi Deus que colocou e disse: agora eu vou tirar. Tirou o véu, rasgou o véu, dando acesso livre. Agora não vai ser só aqui, vai ser. Eu vou contar. Terceiro dia ressuscita. Reanima a igreja. Lembra que eu disse? Lembra que ele falou em Mateus 16? O inferno bloqueou todo lugar de adoração geográfico, que era o Mediterrâneo. Aí ele diz aos discípulos: as portas, plural, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ela vem aí. Está no plural, quer dizer, porta não é instrumento de ataque, é de defesa. Então ele está dizendo, tanto no norte, leste, sul, sudeste, oriente ou não, vai vir a minha igreja, e aonde o inferno tiver, não vai resistir, ela vai me adorar, e as portas vão ser bombardeadas. Aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita, não vai para o templo, vai para Galileia, reúne os discípulos, e depois diz a eles, coloca aí Atos 1:4, que é que ele diz? É uma ordem. Atos 1:4 e segura, 1, 2, 3, e estando com eles... mas que esperasse a promessa do Pai. Mas Senhor, em Jerusalém deu tudo errado, vamos fazer o que lá? Ele disse: é lá que vai recomeçar, e agora vai dar certo. Versículo 8,
Do mesmo capítulo, Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder que há de vir, e ser-me-eis tanto. Você está entendendo porque vai começar por aqui? Foi aqui que Deus criou o ser humano para adorar, e o inferno pensou que não tinha mais jeito. Vai começar Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria e até... Versículo 9. Versículo 9. E quando dizia isto, e uma nuvem o recebeu, ele subiu, sentou à direita do Pai e disse: Pai, desde a queda do Adão, por isso que o termo para a igreja é revestimento, revestir, porque o pecado tornou Adão nu. Esta nudez não é o tecido, era a presença do Espírito Santo, era a inocência, era o Espírito que fez um lugar dentro dele para morar. O pecado arrancou, ele ficou nu. Aí Jesus disse à igreja, porque olhe, revestir, a palavra revestir, o prefixo re, quer dizer voltar aonde o desastre aconteceu, voltar, e é lá que eu vou vestir de novo quem ficou nu. Então a igreja agora, ele diz, vocês vão ser revestidos. Aí ele diz: Pai, desde a queda de Adão até aqui, eles não puderam ser revestidos, o pecado não deixou, mas agora a minha igreja pode. O pecado foi vencido, a morte foi vencido, dá a ela o meu espírito para a adoração ser original. Vai, Pai, o que é que está acontecendo em Jerusalém? Pentecoste, e a igreja trancada. Aí diz Lucas, Atos 2, que de repente desce do céu um barulho como de um vento impetuoso, 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 e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Começaram, pastor Ezequiel, falar línguas repartidas como que de fogo, atraíram a cidade, aí foram para lá. Aí os judeus, por isso que dizem, não são eles galileus, quer dizer, eles são longe de Jerusalém. Como a gente está vendo e ouvindo tantas coisas maravilhosas espiritualmente, eles estão falando 17 idiomas, isso é coisa de Deus. Aí os doutores disseram: não, isto é que eles estão embriagados. Aí Pedro sai, o Galileu, que não tinha direito pela ordem judaica, que só era Jerusalém, ele sai e diz: não é embriaguez não, é o que Deus prometeu por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu espírito sobre toda a carne. O escravo, o judeu, o gentio vão ser cheios. Aí ele diz, salvo engano, Atos 2,42, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, para quem também está longe e para quem também está perto. Agora não vai ter mais limite, agora não vai ter mais limite, não vai ser só Jerusalém, vai ter adorador. Invadiram Jerusalém, adoração genuína, e o fogo caía. Invadiram a Judeia, invadiram Samaria, invadiram a Ásia, invadiram a África, invadiram a Europa, invadiram a América Central, a América do Norte, chegaram na América do Sul, pelo norte, entraram no Nordeste e chegaram no Sudeste. Quando chegaram no Sudeste, chegaram em Carapicuíba, e agora tem um grupo de mulheres dizendo: nós somos adoradoras, nós somos adoradoras. Cadê as adoradoras? Cadê os adoradores?
O verdadeiro adorador não identifica pregador, ele identifica Jesus. Se você está cheio de Jesus, se você acredita que ele está aqui, então adora com glória, adora com aleluia, adora em mistério, adora em louvor, adora, adora. Deixa eu ver o barulho da igreja que adora, deixa eu ouvir o barulho da igreja que adora. Ei! Ai, se os apóstolos ouvissem isso, viste isso. Ah, se a mulher samaritana pudesse ver isso aqui, elas não tinham direito, mas agora mais de 1000 vozes femininas unida fora de Jerusalém, milhares e milhares de quilômetros, tendo direito de entrar porque não tem mais véu, na presença do Deus verdadeiro, bater no peito e dizer: eu sou adoradora, eu sou adoradora, eu sou. Deixa o inferno ouvir, deixa. Fique de pé, por favor. Alá na rabash. Ela ainda ragaias. Se você puder, porque hoje tem uma onda aí de dizer que nós pentecostais somos doidos, não somos adoradores. Rodamos num pé só, às vezes caímos embriagados. Eu volto a dizer, tem muitas igrejas. Sexta-feira eu estava pregando para quase 15 mil pessoas. Ontem eu estava pregando para no máximo 200. Posso pregar até para 3, mas o batido é o mesmo, porque eu vou para adorar. Tem igreja grande que eu chego, que manda o bilhetinho, não faz barulho não. A igreja aqui é elitizada, mas eu louvo a Deus que no dia 19 de outubro de 2025, mais de 2000 anos que esta palavra foi proferida, tem um grupo de adoradora e adorador em Carapicuíba, e aqui ainda pode ver línguas estranhas, não tem? Aqui tem línguas estranhas, não tem? Aqui tem poder de Deus, não tem? Então, se você é adorador, se você puder, vira para esse crente do mesmo sexo e íntimo que está perto de tu aí. Me ajuda aqui, com todo respeito, meu amigo. Olha para ele assim, não olha para mim não. Olha no olho dele e no olho dela e diga: ô adorador, quero nem saber como começaste o congresso, quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar adorando mais do que quando eu comecei, pegando fogo. Diz: faz para mim um favor, a partir de hoje, se tu encontrar algum mané por aí que pensou que eu ia parar de adorar, que eu ia desistir, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair adorando. Eu fui criado para adorar. Abraça ele, abraça ela. Vocal, me ajuda. Mataram ele fora de Jerusalém, mas quando ele vier, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, sobre os montes. Ele virá sobre os montes de Jerusalém. Mataram ele fora, mas ele vem por onde tudo começou. Vem saltando sobre os montes.
Deus. Isso assim, ó. Vai lá, todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Final de festa maravilhoso, hein? Encerramento maravilhoso. Encerramento maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o pastor Genival Bento, ele convidou aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém nesta noite? Vem até a frente. Queremos convidá-lo. Quem sabe você entrou aqui, mas você não faz parte do adorador, mas você vai ser um adorador. Jesus vai te libertar nesta noite. Você entendeu a mensagem? Onde está a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus? Onde está? Meus irmãos, traga a pessoa até a frente. Ou se ele está afastado e quer voltar à casa paternal, Jesus, ele ainda liberta, ele transforma, ele pega aquilo que não é, que já estava totalmente desembaraçado ou embaraçado, e desembaraça e traz para frente. Onde está esta pessoa? Talvez no seu pensamento, para mim não tem mais jeito, mas o pastor Bento pregou nesta noite que ainda tem jeito. O improvável, Deus vai fazer alguma coisa diferente. Onde está essa pessoa que quer se entregar para Jesus? Venha até a frente, desça aqui se você está na arquibancada. Nós queremos orar pela sua vida. Ou se você está afastado, volte para Jesus nesta noite. Quem sabe você foi um adorador, por algumas circunstâncias você voltou à vida antiga, à vida velha, mas nesta noite o Senhor quer te renovar. Onde está esta pessoa? Onde está esta primeira pessoa? Está entre nós? Queremos ver sua mão levantada e você vindo até a frente para voltar para Jesus. Onde está? Glória a Jesus. Tem alguém? Eu acredito que tem. Lá tem uma mocinha que está voltando para Jesus. Glória a Jesus. Deixa ela vir aqui, ela quer vir aqui. Deixa ela vir. Glória a Deus. A segunda pessoa. Traga ela até aqui. Ela está subindo aqui, olha. Ela está. Ela está voltando para Jesus. Glória a Deus. A segunda pessoa, onde está? A segunda pessoa. Aleluia. Jesus faz milagre. A mensagem é o Senhor arrumar aquilo que estava desmantelado. Jesus tem esse poder para fazer isso. A segunda pessoa. Oh, glória a Jesus. Que maravilha. Aleluia. A segunda pessoa. A segunda pessoa. Onde está? Oh, glória a Deus. Aonde está a segunda pessoa? Você tem que aproveitar agora. Está vindo? Lá está uma senhora aí que está voltando. Está voltando para Jesus. Está ali. A segunda pessoa chegou. Onde está a terceira pessoa? Aleluia. Jesus, eu saudaremos ao Rei assim. Nós estamos online. Pode ser que você esteja na live. Se você estiver na live e você quer voltar, escreva no nosso chat que você está voltando para Jesus. Ou se você está aceitando Jesus
como Senhor e Salvador da sua alma. Aonde está a terceira pessoa? Aleluia. Glória a Deus. Purifica meu coração e minha alma também. A terceira pessoa, veja se está na live alguém. Veja aí. Glória a Deus. Mas tem a terceira pessoa. A terceira pessoa tem. Vem até a frente, queremos orar pela sua vida. Glória a Jesus. A palavra de Deus foi tão poderosa, foi pregada com tanta autoridade, que eu sei que o Senhor alcançou muitos corações nesta noite. Onde está a terceira pessoa? Dê um sinal. Tem uma mocinha lá voltando ali, ó. Acompanhe ela, ela está aceitando Jesus. Olha lá, já está daquele lado de lá. Traga para cá. A quarta pessoa. A quarta. Venha para cá. Aleluia. Aleluia. Irmãos, continue adorando. Jesus quer fazer milagre. Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Ele pode curar nesta noite. Ele está salvando. Ele está libertando. É o Senhor nosso Deus que nós estamos adorando a Ele. Glória a Deus. Lá está a mocinha, a quarta pessoa. Aleluia. Graças a Deus. A quarta pessoa. Aonde está a quarta pessoa? Venha se entregar para Jesus. Volte para Jesus. Momento de adoração agora. Vamos cantar junto. Vamos adorar o Senhor junto. Os irmãos aqui, ó, levante a sua mão assim, ó. Vamos adorar. Vocês aqui, levante a mão. Vamos adorar o Senhor. O encerramento é adorando o Senhor. Aleluia. Que maravilha. Que maravilha. Queridos, está o Luiz Sampaio, está aí no meio. Luiz, vem aqui, filho, vem orar. Queridos, vamos orar. Foram três pessoas que voltaram. Essa mocinha voltou. Onde ela está? Você voltou. Voltou também ou está aceitando Jesus? Voltou também. Tá vendo, Pastor Bento? 3 voltaram para Jesus. Isso aqui vai ser um verdadeiro altar de adoração. Glória a Jesus. Luiz, ore, meu filho. Levanta a sua mão e vamos orar por essas vidas. Essa mocinha está aqui. Tem uma senhora e mais outra moça lá. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta festa tão maravilhosa. E que nesta noite o Senhor tem coroado, Senhor, por vidas, estão tendo o privilégio e a oportunidade de se reconciliar contigo. Aqui estão, Senhor, estas vidas que ouviram a Tua palavra, que abriram o coração, Senhor, e agora estão se reconciliando. Eu quero te pedir neste momento, perdoa-os. Perdoa, Senhor, perdoa os seus pecados. Pois o teu sangue vertido na cruz do Calvário tem poder de perdoar os pecados. Torna a escrever o nome no livro da vida, Senhor. Pois tu és o Deus de oportunidade, assim como nós ouvimos a tua palavra. E eu creio que hoje o Senhor está dando novamente oportunidade a estas vidas, Senhor, de dar sequência àquilo do teu projeto na vida delas. Portanto, o Senhor escreve o nome no livro da vida, dá força para prossegui-lo, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.